Só, então vamos começar a aula de hoje, a prova de 2019.2, né, do meio do ano. Fazer aqui as questões de biologia primeiro, que é a que aparece, e depois química. Questão 21. Em 4 locos autossômicos de segregação independente, o homem apresenta o genótipo azão, azão, bezão, bezinho, cesão, cesão, dezinho, dezinho. Sua esposa apresenta o genótipo azinho, azinho, bezão, bezinho, cesão, cesão, dezão, dezão. A probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino, de genótipo azão, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cesão, cesão, perdão, dezão, dezinho, é de, né? Então, a gente é uma questão, acho que isso vai ficar muito grande. É uma questão que a gente poderia fazer, que é uma questão de primeira lei de Mendel, né? Acaba que a gente vai fazer separadamente cada um desses genes, ou a análise de cada um desses genes, e depois multiplicar a probabilidade, tomando extremo cuidado com... Não, marquei errado. Ele quer só um filho do sexo masculino, então da probabilidade de ter esse genótipo ainda ser só do sexo masculino, eu ainda tenho que multiplicar por meio, né? Vão ser metade dos filhos do casal vão ser homens e metade mulher. Então, os que tiverem esse genótipo, metade vão ser homens, metade vão ser mulheres. Quando a gente conseguir a probabilidade desse genótipo, a gente multiplica por meio ou divide por 2, né, dá no mesmo, para conseguir a probabilidade só dos homens. Então, esse é o primeiro cuidado que eu vejo acontecer dos alunos esquecerem isso no final da análise. Então, por isso eu já estou deixando aqui, porque a gente pode esquecer. O que a gente vai fazer? Vai fazer cada gene separadamente. Então, do primeiro gene, perdão, o pai, né, o homem, é azão, azão, então vai ser um cruzamento entre um homozigoto dominante e a mãe tem o gene azinho, azinho, homozigoto recessivo. Nesse caso, num cruzamento, vai herdar todos os filhos um azão do pai, um azinho da mãe. Então, 100% dos filhos desse casal terão o genótipo que o gabarito espera. Então, quando é 100%, a gente multiplica essa probabilidade por 1, né? Nem precisaria multiplicar, obviamente. Vamos analisar agora o gene B. O gene B, o pai é homozigoto recessivo e o da mãe é heterozigoto. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Do pai, os filhos só vão herdar o Bzinho, da mãe pode herdar o alelo Bzão ou o alelo Bzinho. Então, eu tenho 50% de chance de ser heterozigoto para esse gene e 50% de chance de ser homozigoto recessivo para esse gene, que é o que o exercício quer que seja homozigoto recessivo. Então, a probabilidade do alelo A, eu ia fazer uma coisa, desisti, agora eu vou fazer mesmo. Vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui, só essa questão aqui do sexo masculino, que eu vou continuar deixando em vermelho para o final, para a gente colocar aqui sobre os genes que a gente está analisando. Então, a probabilidade de ser o gene, ou o genótipo, né? Eu ia falar, colocar só o GNA. Então, a probabilidade de ser genótipo azão, azão é 100%. De ser bezinho, bezinho, que é o que o exercício quer, aqui deu 50%, então é a metade. De ser cesão, cesão, vamos ver? O pai tem o alelo cesão, os dois alelos cesão no gene C, e a mãe também tem os dois alelos cesão no gene C.
Então, com certeza, todos os descendentes, 100%, serão homozigotos recessivos cesão. A gente novamente multiplica por 1. E, por fim, quer que o filho seja homozigoto recessivo no gene D. Então, Dzinho, Dzinho. Onde o pai, posicionar aqui de novo, onde o pai é Dzão, Dzinho, heterozigoto, e a mãe é Dzão, Dzão. A gente cai numa situação parecida aqui com o gene B, né? Da mãe, do pai, os filhos vão herdar tanto o Dzão quanto o Dzinho, e da mãe só o Dzão. Então, 50% de chance de ser Dzão, Dzão, 50% de chance de ser Dzão, Dzinho, que eu só vou inverter aqui para deixar da forma como a gente fala. Como ele quer Dzão, Dzinho heterozigoto, então vezes meio de novo. Então, a gente pode fazer separadamente cada um dos genes, ver a probabilidade de cair o genótipo que ele quer aqui para o filho, para o descendente, e multiplicar os genótipos entre si. Então, aqui vai dar 1, e considerando também que a gente quer que seja exclusivamente do sexo masculino, vai dar 1/8. E 1 dividido por 8 é 0,125, ou como não está aí, né, seria 12,5% de probabilidade de ter este genótipo. Resposta letra B. Um exercício tranquilo de leis de Mendel, caiu alguns parecidos, dos que caíram não aumentava muito essa dificuldade, não, mas esse está perguntando de uma forma diferente. Exercício 22. Prova de biologia sempre mais rápida, né, da gente fazer. Esse exercício vai ser super, super rápido. Eu gosto bastante dele, mas ele é cruel. Vou explicar por quê. Os lisossomos são organelas celulares em cujo interior encontram-se enzimas digestivas. Essas organelas são formadas, e aqui é a crueldade. Por quê? Isso daqui, né, citologia, precisa saber todas as organelas e quais as funções, ou a função principal, principalmente, de cada uma, né? E quando a gente fala que o lisossomo é uma bolsa, né, cheia de enzimas digestivas, o que a gente está falando? Enzimas são tipos especiais de proteínas, e proteínas são produzidas a a partir, né, do RNA mensageiro com o RNA ribossômico e o RNA transportador no retículo endoplasmático rugoso, onde a gente tem os ribossomos. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é onde a organela é formada, onde a bolsa, o lisossomo, é formado. Então, ele contém enzimas digestivas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso, porque lá é o local onde se encontram os ribossomos. Só que essas organelas são formadas no complexo de Golgi. E é aqui que está a resposta. E aqui que está a crueldade aí que eu achei um pouquinho desse exercício, porque vem muito, quando a gente fala lisossomo, a gente lembra de enzima, quando lembra de enzima de proteína de ribossomo retículo endoplasmático rugoso, né? Só que ele está perguntando onde a organela é formada. Então, aqui, ó, a letra C não é a resposta. A resposta é complexo golgiense, tá? O que acontece? Eu vou pegar uma imagem. Eu vou pesquisar aqui.
Qual que é, enquanto eu vou pesquisando aqui, eu vou falando também, tá? O papel do complexo de Golgi é acabar o processamento e envelopar produtos produzidos no retículo endoplasmático rugoso e liso, né? Acho que essa daqui talvez nos... Ah, ali tinha... Essa tá ótimo. Ver se vai ficar com qualidade boa. Então, se nesse envelopamento é que o complexo de Golgi está produzindo o lisossomo. Então, aqui, se a gente pegar ó, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, cheio de ribossomos, que vão produzir as proteínas. Essas proteínas vão ficar aqui, ó, dentro dessas vesículas, que vão sair do retículo endoplasmático rugoso e vão para o complexo de Golgi, que é essa organela aqui avermelhada. No complexo de Golgi é que serão produzidas as bolsas onde essas enzimas foram adicionadas. Então, aqui só está nesse esquema, só tá mostrando o complexo de Golgi produzindo vesículas de secreção, né? Que são vesículas com produtos internos aqui, podem ser enzimas, mas que elas vão ser secretadas, elas vão ser enviadas para fora da célula. Mas a ideia é exatamente a mesma. Vou apagar aqui. Porque o complexo de Golgi vai produzir, por exemplo, aqui está ribossomo, aqui é outra estrutura. Vai produzir, por exemplo, essas vesículas que vão ficar internamente na célula e aí elas serão os lisossomos. Então, é o complexo de Golgi que produz os lisossomos, da mesma forma que produz essas vesículas de secreção com produtos para serem enviados para fora da célula, tá? Então, questão super tranquila de responder o conceito, os alunos geralmente sabem, mas podem se equivocar aí por não ler direito, por falta de atenção. Então, provas, qualquer tipo de prova, a gente precisa estar muito atento, muito focado, concentrado, para não errar com coisas bobas, né? 23. Após o consumo de cerveja, por exemplo, nota-se um aumento da necessidade de urinar, porque o álcool, e aqui também não é algo complexo, né? O álcool, ele tem uma função, meu Deus, um efeito, óbvio, um efeito de inibir a produção de hormônio antidiurético pelo hipotálamo. Então, o que acontece? O hormônio antidiurético, ele vai atuar nos néfrons, aumentando a reabsorção de água. Então, tudo que o néfron filtra de água, né? A gente tem uma aula sobre sistema excretor, tudo que o néfron filtra de água para produzir a urina, grande parte dessa água, tudo não, né? Grande parte dessa água volta para o sistema circulatório. Eu não posso ficar perdendo água, né? Não é a ideia um corpo de um ser vivo que vive fora da água perder água. Então, na nossa produção de urina, a tendência é que a urina não seja muito líquida, né? Não elimine muita água, porque a gente reabsorve essa água lá no néfron e só elimina a urina que precisa ser eliminada mesmo. O problema é que o álcool, e quem faz isso, essa reabsorção, é o hormônio antidiurético, que a gente usa a sigla ADH, que vem do inglês. Tá? O álcool, ele inibe a produção do hormônio antidiurético, que o hormônio antidiurético é produzido no hipotálamo. Então, lá no hipotálamo, vai ser liberado o hormônio que vai atuar lá nos rins, né? Mais especificamente nos néfrons. Impedindo essa produção do hormônio antidiurético, antidiurese, contra a eliminação de água, eu vou acabar, ou a pessoa que consumir álcool, consumir cerveja,
vai acabar liberando mais água, liberando mais urina. Então, um aumento da necessidade de urinar, como está aqui, por conta disso, por conta desse efeito do álcool, tá? Que aqui, então, a letra B. Associado a esse efeito, eu sempre gosto de emendar o assunto, já que tem aí a questão de uma droga, né? Associado a esse efeito, se eu libero muita água, o que vai acontecer são, é um fator principal, mas são dois fatores que estão ligados. Eu vou desidratar, obviamente, então vou perder mais água do que deveria, e um corpo desidratado terá dor de cabeça, porque o nosso cérebro usa grande parte da água do nosso corpo, ou precisa estar bem hidratado, né? Não usa grande parte da água do nosso corpo, mas precisa estar bem hidratado para conseguir funcionar. Nosso cérebro é uma máquina super complexa, que trabalha o tempo inteiro. Se o cérebro está desidratado, dá dor de cabeça. E aí é um dos sintomas que quem bebe álcool acaba reclamando aí do dia seguinte, principalmente, dessa dor de cabeça que está muito ligada à desidratação e por conta do hormônio antidiurético não ter sido produzido e ter um aumento na eliminação de água, tá? Então, isso também é uma questão que pode estar na prova. Aqui um exercício que tem o texto, eu já passei o olho aqui, esse texto não vai ser relevante para a gente agora, então eu vou pular. Exercício 24. A figura abaixo apresenta relações filogenéticas entre filos, cada um deles representado pelo nome de um animal. Então, tem aqui um cladograma representando os filos do reino animal. Então, a gente está dentro do reino animal. E aqui a gente tem diversos filos, né? As esponjas são os poríferos, depois quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e, aqui no caso, né, todos os vertebrados, tá? Todos esses filos do reino animal, e aí o exercício pede as seguintes características. Nesta figura, 1, 2, 3 e 4 são substituídos corretamente, e aí a característica de cada um desses grupos. Não vou seguir muito aqui. Eu tenho esse mesmo quadro abaixo, eu acho que eu vou fazer isso, na verdade, tá? Então, mas antes eu vou falar uma coisa. Tem algumas, e que está aqui também, né? Tem algumas características básicas que separam esses filos e que a gente precisa saber, tá? Então, primeiro, é com relação à presença ou não do celoma. Celoma é a cavidade onde os órgãos ficam. E eu vou ter grupos de organismos que são sem essa cavidade, acelomados, que já teve questão sobre isso na prova da PUC. Pseudo, sobre o celoma, né? Tá? Não só sobre o acelomado, sobre as três possibilidades dos animais. Acelomados, pseudo-celomados e os celomados. E antes disso ainda, né, temos em relação aos folhetos embrionários, que são os grupos de células no embrião que darão origem a, a determinados tecidos. Então, eu tenho os diblásticos,
e os triblásticos, os que têm 2 folhetos embrionários, endoderme e ectoderme, e os triblásticos mais complexos, que terão, além da endoderme e ectoderme, a mesoderme, tá? E uma outra característica super importante para o filo, o reino animal, para separar os filos, é em relação ao, ao, ao orifício que originará, que será originado a partir do blastóporo. Então, o blastóporo, que é a primeira cavidade do embrião, também vou mostrar abaixo. O blastóporo pode originar tanto o ânus, então, se a gente for pensar um mamífero mesmo, ou diversos dos grupos dos animais, a gente tem um orifício de entrada de alimento, que é a boca, e um orifício de saída, que é o ânus, tá? No caso, esse primeiro poro, que a gente chama de blastóporo, eu vou mostrar ali, nos embriões, né? Em alguns grupos, esse primeiro poro vira o ânus, é o grupo que a gente chama de deuterostômios. Deuterostômios. E no outro grupo, protostômios. Então, alguns alunos me perguntaram do reino animal, o que, que eu estudo? Estudem essas características aqui, que é o quadro que eu vou trazer abaixo. Então, além de estar falando um pouco sobre isso, já ter gravado sobre celoma, das outras duas características eu não lembro. Se for estudar alguma coisa de reino animal, essas diferenças valem a pena, tá? Se for estudar, não, né? A ideia é sempre estudar, mas não é um assunto tão relevante aqui para a gente, não. Então, tem aqui o cladograma, mas vamos para este daqui. Ah, eu achei que eu tivesse até pegado um cladograma, mas não. Vou fazer diferente, então. Vou deixar aqui pertinho, peraí. Vou colocar aqui. Isso, dá para a gente fechar nesse quadro um pouquinho aqui. Então, né, em relação aos folhetos embrionários, que eu falei que estava até antes, seria uma classificação mais ampla. Vou fazer o seguinte, deixa eu puxar para cá. Como eu sou muitas vezes desorganizado nos quadros, essa questão de puxar aqui me ajuda muito, de reorganizar. Eu vou falando e construindo aqui, e aí às vezes acaba que não fica tão organizado. Pronto. Então, em relação aos folhetos embrionários, eu tenho os animais com 2 folhetos embrionários, que são os quinidários, e eu tenho 100 folhetos embrionários, poderia até ter colocado ali, né? Os poríferos. Vocês vão perceber que é bem tranquilo se a gente adotar uma seguinte estratégia que eu já vou falar, tá? Já que, mesmo que sejam muitos nomes. Então, 100 folhetos embrionários. Então, primeiro grupo, poríferos, não tem folhetos embrionários. Segundo grupo, quinidários, são diblásticos, eles têm 2 folhetos embrionários. Todos os outros grupos são triblásticos, têm os 3 folhetos embrionários. Depois, plateumintos, que são os vermes achatados, eles são acelomados, não tem celoma. Nemateumintos, pseudocelomados, e depois os outros grupos, todos celomados. Qual que é a dica que eu dou e que eu sempre usei quando comecei a estudar isso?
Na verdade, percebam que precisa saber essa ordem dos grupos, né? É importante. E cada grupo, ó, desses 4 primeiros, vai aumentando um grau ali de complexidade. Então, primeiro não tem folheto embrionário, depois é diblástico, depois todos triblásticos. O primeiro triblástico, acelomado plateuminto, vermes achatados. Nemateumintos, vermes cilíndricos, é o único pseudocelomado. Anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados são os celomados, e aqui não tem, mas todos esses grupos aqui, opa, são protostômios e só somos deuterostômios nós que estamos entre os cordados e os equinodermos, deuterostômios. E por isso que, por essa característica, que os equinodermos, uma simples estrela do mar, né, uma simples estrela do mar, que tem uma estrutura simples, se a gente um artrópode que tem, né, cabeça, tórax, abdômen, como uma formiga, por exemplo, patas, parece muito mais com um animal do que o próprio equinodermo, que é uma estrela do mar. Não tem cabeça, não tem pata, não tem olhos. Mas, evolutivamente, pelo fato dos equinodermos e dos cordados serem os únicos grupos de deuterostômios, ou deuterostomados, nós somos evolutivamente mais próximos. E aí, só que eu falei que ia colocar aqui nós temos duas das fases da embriogênese. Então, a primeira fase que a gente chama de mórula, depois a blástula. Não vou entrar em detalhes nisso, porque nunca vi cair. Mas depois da blástula se forma a gástrula, né? Que é por causa da invaginação. Percebam aqui que é como se fosse uma bola de futebol mesmo, e parte dessa estrutura, dessa capa da bola, ela invagina aqui, ó, formando o arquêntero que vai formar o tubo digestivo, ou digestório. E nessa invaginação, sobra aqui, né, que é como se fosse um corte, um orifício. Esse orifício é o que eu estava falando, que é o blastóporo, para quem não lembra. Esse orifício, nos cordados e equinodermos, vai virar o ânus, vai se desenvolver no ânus e a boca vai aparecer depois. Nos outros grupos, nos protostômios ou protostomados, esse orifício, que é o blastóporo, evolui para a boca. Tá? Então, é essa característica no embrião, isso daqui é uma das duas das fases do embrião, que vai definir ali o quão próximo a gente é ou não dos equinodermos. É uma análise, a embriologia é um dos estudos que a gente faz para ver a semelhança, o grau de semelhança evolutiva entre os organismos. Dito tudo isso, acredito que devo fazer o exercício. Vou deixar um pouco de. Não vou deixar um pouco de tudo, não. Vou limpar. Vou deixar bem na cara de vocês aqui, para a gente não ter problemas. Eu acho que é um assunto que muitas vezes, acho não, tenho certeza, eu vejo isso, os professores pulam um pouco ou com mais celeridade, vêm menos tempo, vai, para não ser tão complexo. Eles vêm por menos tempo e aí os alunos, quando vão para o vestibular, ficam ou podem ficar um pouquinho mais perdidos. Ó, vou deixar aqui assim para a gente discutir, para a gente analisar. Então, característica 1, 2, 3 e 4. É isso que a gente tem que marcar, né? O 1 são os corais. Os corais são quinidários. Então, o 1, as esponjas não têm folhetos embrionários, os corais são os primeiros que têm folhetos embrionários, eles são diblásticos.
Aí não, vai ficar muito ruim assim. Diblásticos. De plásticos. Tá. 2, lombrigas. Então, depois dos quinidários, a gente tem os plateumintos, vermes achatados, que é o primeiro grupo triplástico, só que é acelomado, e depois as lombrigas, os vermes cilíndricos, né? A lombriga ela é cilíndrica, que eu tenho o único grupo de pseudocelomados, aqui não vai caber mesmo, vou colocar só pseudo, tá? Então, anelídeos, anelídeos não, nemateumintos pseudocelomados. Depois a gente tem as ostras, que são os moluscos, os poliquetos, que são os anelídeos, artrópodes, equinodermos e vertebrados. Todo esse grupo aqui, ó, de moluscos, poliquetas, né? Todos esses grupos, eles são celomados, por exemplo, né? Tinha os pseudocelomados, todos esses são celomados. Aqui está até em outra ordem, né? Aqui está trocada essa ordem, mas estaria ali poliquetas são os anelídeos, que a gente estuda antes mesmo, e ostras, moluscos, que a gente estuda depois. Mas nesse cladograma está assim, vamos segui-lo, já que é o que cai na pergunta. E já o 3 aqui, né, acabei pulando, percebam que ele pega todos os grupos e exclui esses dois últimos, que são os equinodermos e os vertebrados, ou cordados, né, ali também, não é só vertebrados, né, eu falei vertebrados 3 vezes, mas agora que eu bati o olho que não são só os vertebrados, são os cordados que têm notocorda, perdão, os vertebrados é um dos grupos dos cordados. Nós temos os urocordados também, que não cai muito, mas faz parte dos cordados. Que esses grupos, equinodermos, perdão, e cordados, são os deuterostômios. Então, o grupo lá em cima que excluiu os deuterostômios, 3 protostômios. Tá? Um pouquinho aqui para a gente revisar. A alternativa, não tenho a menor ideia, porque eu tampei lá, não analisei isso ainda. De blásticos já matou a questão, então a questão facilitou bastante para a gente. 2, pseudocelomados também já matou a questão. Protostômios, o 3, aí teriam duas opções. E celomados também mataria a questão, mas aqui eu não falei celomados. É o 4, celomados, né? Eu fiquei com deuterostômios na cabeça. Celomados, o 4, exatamente. Então, eu tenho 3 possibilidades, ó, que os alunos que costumam chutar o que aparece mais, não ia dar certo aqui, né? Que aparece triplásticos 3 vezes, né? Não ia dar certo aqui nessa questão. Tudo bem? Acho que de revisão, que é um assunto como não caiu muito, eu também não fiz aqui com vocês. Então, agora serviu para isso também. Vou tirar aqui também. Pronto. Questão 25. As plantas terrestres originam-se a partir de um grupo ancestral de microalgas verdes, e o grupo e o grupo das briófitas pode ser considerado como das primeiras plantas terrestres, ainda que restritas a locais úmidos. De modo semelhante às algas verdes, as briófitas são, então,
uma questão interessante, que é a diferença entre as briófitas e o primeiro grupo dos vegetais é que o primeiro do grupo dos vegetais, que são as briófitas, a diferença das algas, perdão, para o primeiro grupo dos vegetais, que são as briófitas, é produzir embrião, e as briófitas são os musgos, né? São, ele colocou, não, ele não colocou, só falou de microalgas verdes, são os musgos, aquelas plantinhas bem pequenininhas que vivem em lugares extremamente úmidos, porque elas dependem de água para a reprodução, e porque elas são avasculares, né? Elas são muito pequenininhas, porque elas não, é o único grupo de plantas que não tem vasos condutores. Então, elas são avasculares, assim como as algas, elas também não têm. O que os grupos que têm vascularização, que tem xilema e floema, que são os vasos para transportar os nutrientes, são as traqueófitas. Então, ou são avasculares ou são traqueófitas. E as traqueófitas são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Avasculares também a gente dá o nome de atraqueófitas, né? Sem vasos condutores. Então, aqui a gente pode, são sinônimos avasculares e atraqueófitas, perdão. Diplobiontes e as sifonógamas, depois a gente discute. E outras características, vamos pensar o que mais. Tanto, isso é, é algo super importante, tá? Tanto algas quanto o reino vegetal, o reino planta, lembrando que algas faz parte do reino protista ou protoctista, então são reinos diferentes. A forma como eles armazenam glicose, armazenam o açúcar, né? Armazenam glicose, é na forma de amido. Na forma de amido. Por isso tem amido de milho, por exemplo, né? Amido, tem vários amidos que a gente compra, né? Amido de mandioca, por isso que tem amido desses vegetais. Isso é muito importante. Já, por exemplo, fungos e animais armazenam glicose na forma de glicogênio, tá? Então aqui, ó, reservam na forma de amido correto, não reservam na forma de glicogênio. Não possuem parede celular? Sim, né? Os vegetais e as algas possuem parede celular. E essa parede celular é de um outro carboidrato. O amido é um polissacarídeo, um carboidrato grande, né? Um polissacarídeo. E a celulose, que é a parede celular, não é proteica. A celulose é um carboidrato, tá? Então, aqui dá para perceber, já é letra A, mas vamos lá. Criptógamas, cripta, lembra de cripta de esconderijo, de caverna, né? Uma cripta. As criptógamas são, no caso agora, plantas, a gente costuma falar só de plantas, mas plantas e algas, né? Costuma falar isso quando está estudando plantas, que têm estruturas reprodutivas escondidas na forma de cripta. O contrário disso são as fanerógamas. As fanerógamas têm estrutura reprodutiva visível, exposta, por exemplo, uma flor. Por exemplo, o estróbilo ali, aquele pinheirinho de Natal das gimnospermas que a gente usa para decorar, né, de aquele enfeitezinho de Natal, é o estróbilo das gimnospermas, é a estrutura reprodutiva das gimnospermas. As flores são as estruturas reprodutivas das angiospermas, e esses dois grupos são as fanerógamas, tá? As briófitas e pteridófitas são criptógamas, assim como as algas, então têm estruturas reprodutivas
não evidentes, escondidas ali em regiões guardadas, em criptas, tá bom? Sobre a questão, né, que aí seria também aqui, ó, fanerógamas não. Aqui multicelulares seria certo também. Sobre a questão diplobiontes que ele coloca aqui, acifonógamas e onde eu vi, as sifonógamas são que produzem tubo polínico. E acho que é isso, né? E aplontes aqui, né? Aplobiontes, aplontes. Sobre essas questões, que é sobre a reprodução, o ciclo reprodutivo, eu nunca vi perguntar, e aqui a gente não está precisando disso, tá? Eu precisaria de uma aula só para descrever exatamente, uma aula curta, obviamente, nem 10 minutos, mas para descrever isso. Não vejo caindo, a relevância é muito baixa, a gente está fazendo essa revisão, eu não vou tratar disso para não demandar aí, não ficar um exercício com muita informação, informação que eu considero com menos importância, lógico que sempre é importante. Tá? Então, é uma opção pessoal de estratégia para vocês, sempre a gente trabalhando, sempre a gente trabalhando com estratégias para ter o melhor desempenho. E aí, acaba a parte de biologia, e aí, na continuação, eu ia falar por fim, não, mas na continuação, exercícios de química. A formação do esqueleto de calcário é regida pelo seguinte equilíbrio químico: carbonato de cálcio sólido. Quando ele é colocado na água, ocorre a ionização, que vai ficar o Ca2+, o cátion de cálcio, e o carbonato, CO3, 2-, eles se separam. A expressão da constante de equilíbrio para esse sistema é, então, a constante do produto de solubilidade, o K, que é a constante, do produto de solubilidade. Olha só, solúvel, quando está solúvel em água, eles se separam. E é o produto, aqui o nome já diz o que ele quer. Nesse caso, é só o produto da solubilidade. Eu tenho vários Ks, né? A constante ácida, a constante básica, a constante da pressão, que é o Ka, o Kb, o Kp. Nesse caso, ele quer só o constante do produto da solubilidade. Então, eu só vou considerar os produtos, que vai ser a concentração de íons cálcio vezes a concentração dos íons carbonato. Como aqui eles estão 1 para 1, os coeficientes estequiométricos, aqui também os coeficientes estequiométricos que iriam ou vão no expoente também serão 1 e 1, tá? Se tivesse algum balanceamento aqui, algum coeficiente estequiométrico diferente de 1, no KPS eles vão ser o expoente ali daquela concentração, tá? Então, como não tem, o nosso KPS fica isso porque, letra B, porque o exercício só quer no KPS a constante do produto de solubilidade. É diferente do KC. O KC é a constante de concentração. E aí seria a concentração dos produtos, colocando de uma forma bem geral, dividido pela concentração dos reagentes, que aí é diferente, né? Então, por exemplo, o Kc dessa equação seria a concentração do Ca2+, vezes a concentração do CO3, 2-, tudo isso dividido pela concentração do reagente, que é o CaCO3, tá? Mas não é isso que o exercício quer. Ele não quer o Kc, ele quer o KPS, constante de... Ele colocou só constante de equilíbrio, né? Constante do produto de solubilidade. Então, é o produto, né? A gente tem reagentes, produtos, né? Então, os produtos é só quem aparece depois ali
da setinha indicando ocorrer uma reação química. Fiquem atentos a isso, porque senão teria essa alternativa aqui, né? Isso daqui é o KC, por exemplo, não o KPS. O calcário, oceânico ou não, pode ser usado para neutralizar solos ácidos. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não estou. Isso, estava vendo vocês. A reação que representa esse processo é, e aí tem a reação, né? O carbonato de cálcio, de novo, quando está em meio ácido, com alta concentração de H+, o que acontece? Ele vai reagir para neutralizar o solo. Então, ele vai gerar água, CO2, que é gasoso, então vai embora do solo, né? E íons cálcio 2+. Tá bom. Cada quilograma de calcário utilizado na neutralização de solos pode gerar no máximo um volume de CO2 nas condições ambientais de temperatura e pressão igual a. Então, a PUC usa muito o CATP, né, condições ambientais de temperatura e pressão, nos exercícios dela, diferente da CNTP. Então, tudo bem. Cada quilograma de calcário. Primeira coisa que a gente precisa saber, vou fazer a regrinha que a gente faz sempre, né? Quando a gente fala de calcário, no caso aqui, carbonato de cálcio, 1 mol equivalem, ele deu aqui a massa molar. 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas. Quantos mols eu terei, já que o exercício me dá 1 quilograma, que são 1.000 gramas? Se aqui, obviamente, é 10 vezes maior, aqui eu tenho que ter 10 vezes mais mols. O exercício está me indicando, então, que eu tenho 10 mols, que é o valor do meu X, de calcário, CaCO3. Perfeito. Vendo aqui a reação que está balanceada, deixa eu prestar atenção ali que eu ainda não vi isso. Então, primeira coisa, olhem se a reação está balanceada. Um cálcio desse lado, um cálcio nos produtos, um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos, 3 oxigênios nos reagentes, 1 mais 2, 3 oxigênios nos produtos e 2 hidrogênios. Então, essa reação está toda balanceada com todos os coeficientes estequiométricos igual a 1. Logo, quando eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio, eu vou gerar 1 mol de CO2. Né? É 1 para 1, já que a reação ocorre de 1 para 1, 1 mol desse gera um desse. O exercício me forneceu 10 mols de carbonato de cálcio. Então, eu vou ter 10 mols de CO2 também. Vou deixar menor de novo. Esse exercício aqui dá para fazer de cabeça, praticamente. Deixa. Então, X não, né? Então, o exercício teremos também 10 mols de CO2, já que a cada 1 mol de carbonato de cálcio, eu gero 1 mol de CO2. Se eu tenho 10 mols de carbonato de cálcio, tenho 10 mols de CO2. Só que aí eu tenho que fazer uma outra regra de 3, que ele falou aqui, ó. O volume molar de gás, o volume de 1 mol de gás é 25 litros por mol. Então, a cada 1 mol de gás, eu tenho 25 litros. Se o exercício me forneceu 10 mols de CO2 aqui, né, que a gente descobriu que foi produzido, que é o gás, então eu vou ter X litros. Obviamente, multiplicando em cruz ou vendo a proporção aqui, eu consigo 250 litros de CO2. Exercício fiz bem pausadamente,
Alunos que tiverem dúvida, assistam às aulas anteriores, porque eu fiz muito devagar e a gente precisa fazer esse exercício, dá para fazer bem mais rápido, porque até os valores aqui da massa molar do carbonato de cálcio ajuda, tá? Então, pro nível, principalmente pensando em segunda fase, pro nível da prova da PUC, esse exercício ainda está, mesmo assim, está fácil, né? Não são questões difíceis, mas esse exercício está muito tranquilo. Outro tipo de exercício que sempre cai, e aqui eu estou lendo agora, eita, que eu estou apanhando o tamanho das coisas, que não estão me agradando. É sobre soluções. Vamos lá. Certo medicamento para tratamento de anemia é apresentado na forma de ampolas contendo 100 miligramas de ferro 3 em 5 ml de solução. A solução contida na ampola é acrescentada a 500 ml de soro para aplicação endovenosa. Sendo assim, a concentração de ferro 3 da solução aplicada na forma endovenosa é de aproximadamente. Tá bom, vamos fazer o seguinte, então. Ele quer uma concentração, ó, molar, né? Concentração em mol por litro, que são as alternativas. Primeira coisa, então, eu vou pegar essa massa de ferro e vou transformar para mol. Tenho dois caminhos. Um fazendo a linha, então, 1 mol de ferro 3 mais, tem, ele fala aqui, ó, 55,8 gramas, já que ele deu aqui 100 miligramas, o que me daria 100 vezes 10 a menos 3 gramas. Quantos mols eu tenho? Ou pela fórmula que eu prefiro, né? O número de mols é a massa sobre a massa molar. O número de mols vai ser a massa que o exercício inventou. 100 miligramas, eu já passei de grama para miligrama, dividido pela massa molar. 100 vezes 10 a menos 3 vai dar 0,1. Vou deixar aqui. Então, 100 vezes 10 a menos 3 dá 0,1. Dividido por 55,8. O que me dá, fiz as contas aqui na calculadora para a gente economizar tempo, não façam isso quando estiver estudando, 0,018 ou 1,8 vezes 10 a menos 3 mols de ferro 3 mais. Tá? Então, primeira informação que a gente vai precisar do exercício, vou deixar menorzinho aqui, 1,8 vezes 10 a menos 3 mols de ferro. Tá bom. E eu tinha, né, na verdade, a ampola do tratamento tem 1,8 vezes 10 a menos 3 mols de ferro para 5 ml. E aí depois, e aí com isso, na verdade, desculpa, com isso eu consigo a concentração molar inicial, que é o que ele passa, né? Não é o que ele quer. Que é a concentração molar, é o número de mols pelo volume. Eu tenho duas formas de fazer, na verdade, esse exercício. Já dá para fazer esse daqui já dá para fazer direto, mas eu não vou fazer isso. Então, a concentração molar inicial vai ser igual o número de mols, 1,8 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume, que era 5 ml, que é 5 vezes 10 a menos 3 litros, né? Passar um volume de 5 ml para litro, eu multiplico por 10 a menos 3. Corta, corta,
vai me dar uma concentração molar de 1,8 dividido por 5, 0,36 mol por litro. E é aí que entra, e por isso que eu vou fazer desse jeito, a fórmula de diluição. Diluição é quando eu coloco mais água, vou diluir, numa solução, né? Mais solvente seria o termo correto, mas geralmente 99% das questões são água, mais solvente uma solução ali para deixar mais diluído. Então, eu vou ter a concentração molar inicial, o volume inicial da minha solução, vai ser igual à concentração molar final, vezes o volume final da minha solução. Tá. A concentração molar inicial, a gente acabou de conseguir, 0,36 mols por litro. E um volume inicial, que a gente também acabou de usar, que é o 5 ml, 5 vezes 10 a menos 3. A concentração molar final ele quer, e o volume final? O volume final é o volume inicial mais o volume que eu adicionei, no caso aqui é soro, né? No caso, soro, né? A solução contida na ampola é acrescentada 500 ml. Então, eu fico com um volume final de 505 ml, que é 505 vezes 10 a menos 3 litros. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer para chegar no resultado. Deixa eu só ver uma coisa se tem a palavra aproximadamente. Esse aproximadamente aqui é que daria para a gente omitir esse 5 aqui do 505, tá? Da conta ia dar certinho. Porque 5 unidades em 500 unidades já começa a ser muito pouco. Então, dá para omitir tranquilamente. Mas não vamos omitir, vamos deixar aí, vai. É que eu vou fazer na calculadora, mas na prova dá para omitir. Como está todo mundo multiplicando, se estivesse só multiplicando e dividindo, quem está multiplicando de um lado da igualdade, que é o 10 a menos 3, dá para eu cortar com quem está multiplicando do outro lado da igualdade, né? É a mesma coisa que passar esse 10 a menos 3 dividindo para o outro lado. Se ele está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou ficar com 0,36 vezes 5 igual a 505 concentração molar final. Invertendo tudo aqui, né? Colocando isso daqui para um lado e para o outro, sem mexer em nada, vai? Tenho medo que vocês se embananem às vezes na matemática. Então, só invertir para deixar a incógnita aqui do lado esquerdo. Agora, o 505 está multiplicando, eu passo dividindo, e aí tem que fazer essa continha aqui, tá? Caso, né, eu vou fazer aqui, 0,36 vezes 5 dividido por 505, vai me dar 3 vezes 10 a menos 3, ou 3,5, talvez esteja no gabarito lá. 3,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Deixa eu só ver qual que é o resultado aqui. 3,5 vezes 10 a menos 3, letra E, mol por litro. Caso a gente tivesse, como é aproximado, vamos facilitar a conta, né? Eu falei que dá para substituir esse 505 só por 500 mesmo. Aqui ia ficar 500, 500, e eu ia dividir por 500 aqui. Dividir por 500 ia ficar mais fácil, porque eu ia dar 0,36 vezes 5, dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Corta esse 5 com 5, na verdade vai ficar 0,36 dividido por 10 ao quadrado. Quando eu tenho um denominador que tem uma potência, eu posso levar multiplicando e inverter o sinal dessa potência. Então, estava 10 ao quadrado, eu subo lá para o numerador, fica 10 a menos 2, o que me dá, então, 3,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro, né? Deu uma diferença aqui de resultado. Aqui nessa divisão eu tinha arredondado, tá?
E se eu for para as alternativas, não tem nada que chegue nem perto disso, né? Não tem um 3,6 nem 3,7 vezes 10 a menos 3 para a gente se atrapalhar. Tá? Isso é só uma dica para a gente poupar tempo nos exercícios. Penúltima questão, a questão que sempre cai. Vou ler só de teimoso, porque nem precisava. Estudando documentos da época da Segunda Guerra, um jornalista alemão descobriu que a metanfetamina era de uso corrente entre os soldados de Hitler, mesmo diante das evidências de que ela causava dependência, surtos psicóticos e até a morte em alguns casos. A energia que dava aos soldados que sentiam menos fome, sede e sono manteve sua prescrição ativa até o fim da guerra. E aí tem a fórmula da metanfetamina. E ele pede a fórmula molecular, tem a fórmula estrutural, e ele pede a fórmula molecular. Super tranquilo também, né? Só contar os carbonos, os hidrogênios, apesar de ser tranquilo, o máximo cuidado. Vou escrever os carboninhos aqui, vocês já sabem disso. Perfeito? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então eu tenho C10. Vou apagar os carbonos. Eu tenho, obviamente, um nitrogênio, que ele precisa estar escrito. E o que a gente precisa ter mais cuidado possível, a quantidade de hidrogênios. Vamos ver. Cada carbono precisa fazer 4 ligações, então aqui no anel benzênico sempre tem mais um hidrogênio cada um, menos esse que já está fazendo 4 ligações. Aqui eu tenho mais 2 hidrogênios, aqui tem um, aqui tem mais 3 hidrogênios, tem esse daqui que não pode esquecer, e aqui tem mais 3 hidrogênios. Então eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, se eu não contei errado. C10H15N. Resposta da questão 29, letra C. Questão que não dá para perder, contem várias vezes, tá? O conceito vocês sempre sabem, aí às vezes erra por besteira. Por fim, uma questão uma questão estava arrumando isso. Uma questão de radioatividade. Vamos lá. Seu próximo telefone celular ou mesmo seu carro elétrico poderá ser alimentado por uma bateria nuclear em lugar das baterias de íons de lítio, que são usadas em celulares atualmente, tá? Graças a um avanço feito por pesquisadores russos. A bateria nuclear, que funciona a partir do decaimento beta de um isótopo radioativo de níquel, o níquel 63, fornece cerca de 3.300 miliwatts-hora de energia por grama, mais do que em qualquer outra bateria nuclear do mesmo tipo e 10 vezes mais do que a energia específica das baterias químicas atuais. Então, é 10 vezes mais potente aí. O decaimento beta do níquel 63 está corretamente representado por, então, é o níquel 63, Ni de massa 63, e ele colocou aqui o número atômico 28.
O que ele está fazendo? Ele está emitindo uma partícula beta, que tem 0 de massa e -1 de número atômico. E nisso ocorre a mudança aqui para um outro elemento químico, ou não. Vamos descobrir agora. Só que eu preciso descobrir qual é a massa, que a gente representa por A, e qual é o número atômico desse elemento Z. O que eu costumo fazer com os alunos é que vocês realmente cortem aqui isso ao meio e façam uma continha, uma equação com as massas e uma equação com os números atômicos. Então, aqui, ó, 63, setinha, igual a A mais 0. Ué, então o A, obviamente, é 0. A massa desse novo elemento aqui, o A, desculpa, é 63. A massa desse novo elemento é, ou continua sendo 63. E embaixo, 28 é igual a Z menos 1, ou mais menos 1, né? Vou deixar mais menos 1, vai. Mais, porque a gente usa esse mais aqui, igual eu usei aqui, mais menos 1, que obviamente dá 28 igual a Z menos 1, menos passa para o outro lado, vai mais, então o Z é igual a 29. Esse elemento X, então, depois eu vou ou apagar ou refazer, nem sei se precisa, tem de massa 63, número atômico 29. Logo, ele se transformou no desculpa, no cobre, né? O cobalto é 27. No cobre Cu. Então, a reação química, a reação radioativa que ocorre é o Ni 6328, emitindo uma partícula, vou colocar na ordem que está aqui, emitindo uma partícula beta e se transformando no cobre, vou escrever cobalto errado ali, no cobre 2963, que está aqui, 2963, letra A. Questão bonitinha. Sempre é perguntado dessa mesma forma aí quando cai radioatividade, sem muitas dificuldades. Dá para fazer até bem mais rápido, obviamente, do que eu fiz aqui com vocês. É só tomar cuidado, fazer contas super simples e saber os conceitos de emissões radioativas. Por hoje era isso. Mais uma prova feita. Semana que vem a gente vê um foco especial ali, diferente, já que vocês pediram, de matemática e física, tá bom?